Paulo Humberto, semana decisiva no que se refere à renegociação das dívidas agrícolas, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Alessandra. Pois é, essa semana já começa com muita expectativa, né? Os agricultores continuam mobilizados lá em Brasília para tentar reverter essa impagável dívida que começou a tomar esse vulto de desastrada no ano de 1990 com o Plano Collor, né? O próprio ministro Pratini de Moraes admitiu a semana passada que pode haver erro, sim, e até abuso por parte dos bancos, ele não falou quais, na questão da renegociação das dívidas, né? E o fato é que o Banco do Brasil começa hoje um mutirão para renegociar dívidas, para esclarecer o que está acontecendo com a conta do produtor e conta também já com 100 milhões no bolso aí por conta do Pronaf para os pequenos e médios. Tudo isso para tentar desmobilizar, de certa forma, tudo aquilo que está acontecendo em Brasília em prol da aprovação do projeto de renegociação da dívida do setor agrícola. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Canal Rural de São Paulo, deputado federal José Genuíno, do PT de São Paulo. Bom dia, deputado. Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bem. O senhor acha que essa semana o projeto é aprovado? Olha, o projeto tem que ir para o plenário. E eu espero que ele seja aprovado, se for o caso, com emendas. Porque o projeto não está beneficiando aquele que desviou dinheiro, nem aquele que é depositário infiel. O projeto separa o joio do trigo e faz uma diferenciação entre mini, pequenos e grandes. E o governo só está agindo por causa da pressão do movimento social. O Partido dos Trabalhadores está apoiando uma saída para a agricultura. Estamos mostrando que lutar pela reforma agrária não é contraditório em lutar por uma política agrícola, porque a agricultura brasileira está inviabilizada por dois fatores. Primeiro, a transferência de renda para o setor financeiro. Os juros da agricultura brasileira é o maior do mundo, por isso que ela não tem competição internacional. Segundo, o preço dos insumos a média acima de 50%, enquanto o preço dos produtos não acompanha. Portanto, a agricultura está inviabilizada, porque o Brasil está amarrado em proteger o sistema financeiro, empresas privatizadas ou quem aplica dinheiro nas bolsas. O país não pode produzir se não colocar a agricultura como uma prioridade. E nós estamos discutindo tranquilamente esse projeto porque separamos as maracutaias e estabelecendo critérios justos para mini, pequenos e médios. Porque a grande discussão na semana passada era isso, de o projeto beneficiar grandes devedores, imensos devedores e os pequenos devedores, ter a mesma, Mas veja o mesmo bem, peso, né? Por que essa dívida está concentrada em alguns poucos? Porque o governo deixou. O governo é que deixou essa concentração porque fez negociação errada, por baixo do pano, por troca de voto. E se o governo quiser ser sincero e honesto nessa matéria, por que ele não aceita, por exemplo, um limite para excluir os grandes devedores? Porque o projeto já exclui aquele que não aplicou o dinheiro ou aquele que é depositário infiel. Pode-se estabelecer um limite desde que você dê uma saída para quem está produzindo, para separar o joio do trigo, mas não. O governo quer vincular a agricultura ao sistema financeiro, inclusive com juros de mercado. País nenhum do mundo a agricultura aguenta isso. Nós queremos uma saída para a agricultura brasileira para produzir alimentos e gerar emprego, que a agricultura é a segunda atividade econômica que gera emprego depois da construção civil. Agora, isso justifica, então, o apoio do PT a um movimento liderado, entre outras pessoas, por Ronaldo Caiado? Olha, esse movimento é um movimento que tem de tudo nele. Nós estamos fazendo uma aliança com os produtores rurais e não com o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é um deputado federal da base do governo, do PFL, e é relator do projeto. E nós não tivemos nenhum preconceito de sentar com ele. Assim como eu sento com o Antônio Carlos Magalhães, posso sentar com o Fernando Henrique Cardoso, me sentei no passado com o Jabas Passarinho, portanto, nós não temos preconceito. Ele é relator e nós não podíamos ter preconceito de sentar com ele. Portanto, o PT sempre foi criticado, é bom deixar isso claro, porque tinha preconceito de sentar com o outro lado. Nós sentamos com o outro lado porque sabemos o que defendemos. E defendemos três princípios básicos desse projeto. Separar as maracutaias, garantir pequenos e médios e que os bancos privados arquem com o ônus de uma dívida que foi engordurada para dar lucro para as instituições financeiras privadas. Esse é que é o problema. Portanto, tem que se discutir agora é a bancada dos banqueiros no Congresso Nacional. Ok, eu gostaria então de agradecer a presença do deputado federal José Genuíno, PT de São Paulo, aqui no estúdio do Canal Rural, falando então sobre a renegociação da dívida agrícola. Vamos voltar agora a Porto Alegre. É com você, Alessandra. Obrigada, São Paulo. Humberto, preocupação com a seca aí no estado, não é mesmo? Bom dia. Exatamente. Inclusive, alguns focos de incêndio se proliferando pelo estado, alguns parques nacionais aí com
com esse problema de seca. E outro problema também é com relação à comercialização na safra de laranja. Os citricultores querem se reunir ainda essa semana com o governador Mário Covas. O objetivo é discutir a dificuldade em vender a laranja para as indústrias. E para os citricultores, a culpa é da própria indústria que estaria cartelizando as compras. Na semana passada, os produtores de laranja entraram com um recurso no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para denunciar formalmente os industriais. Segundo a Abracitros, Associação Brasileira de Citricultores, as indústrias, com toda a sua força, estariam atuando em conjunto para esmagar a matéria-prima com os preços já devidamente esmagados. Falar em tempo, nós vamos agora a São Paulo. Humberto, parece que depois desse longo período de estiagem, São Pedro resolveu lembrar de São Paulo, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Alessandra. Pois é, atendendo a pedidos, São Pedro resolveu mandar água para os paulistanos. E olha, a pancada veio com força para lavar a alma dos paulistanos depois de 66 dias de estiagem. Aqui na capital, a expectativa é de que a chuva amenize os problemas da poluição, que causa aí problemas respiratórios, principalmente nas crianças. E choveu forte mesmo durante a madrugada. Essa chuva, essa pancada veio anunciada por um forte vendaval também. E a expectativa é de que ainda aconteçam outras pancadas no decorrer do dia até domingo também. Agora, nesse momento aqui na capital paulista, só garoa, mas são esperadas outras pancadas, como eu disse, e como se fala em São Paulo, tem alguns problemas, né? Quando não é falta de água, é excesso. Já se fala agora em pontos de alagamento em algumas das principais avenidas da cidade. Para falar sobre isso, nós estamos em contato telefônico com o senhor Evaristo de Miranda, que é o chefe de pesquisa, o gerente de pesquisa da Embrapa Monitoramento por Satélite, que está em Campinas. Bom dia, senhor Evaristo. Bom dia, Humberto. A que se atribui esse aumento de queimadas? Bom, esse aumento de queimadas se atribui, em parte, à seca, né? E a outra, à expansão constante da agricultura brasileira. Em 98 queimou mais que 97, em 97 queimou mais que 96. A agricultura brasileira é uma agricultura que continua se expandindo e como a queimada é utilizada em todo o território nacional, ela segue essa expansão da agricultura. Qual a participação aí da estiagem e também da queimada, dessa prática da queimada nesse total aí de Olha, focos? Você acabou de noticiar essa chuva que realmente amenizou o problema de queimada e incêndio em São Paulo. Mas só você ter uma ideia, esta noite nós registramos mais de 3.100 incêndios no centro-oeste e norte do Brasil, que é um recorde absoluto com relação ao ano. Só essa noite no Mato Grosso tinha mais de 1.250 incêndios, que também é recorde, não é? Em Rondônia agora o fogo começa para valer. Essa noite nós registramos cerca de 500 focos de queimada, de incêndios em Rondônia, né? Então o que nós vemos é que agora as queimadas vão progredir em direção ao norte, né? E elas atingem o auge em outubro lá na linha do Equador. Então a tendência é continuar queimando. O senhor diria que o peso aí desse número de queimadas, quer dizer, a principal responsabilidade está com o produtor, então? Infelizmente, essa é a realidade. Essa é uma prática do neolítico, ainda muito utilizada na agricultura brasileira. Na homepage da Embrapa Monitoramento por Satélite, nós colocamos ali várias situações em que o agricultor usa o fogo e ao lado todas as alternativas tecnológicas disponíveis para evitar o uso do fogo, né? O fogo é usado de forma absolutamente excessiva pela agricultura brasileira. É muito caro evitar o fogo, essa prática? Não, não é. Existem várias situações em que isso não depende de aquisição de tecnologia ou de implementos, mas simplesmente questões de manejo, né? Ali são dados mais de 30 exemplos nos quais você pode evitar o fogo utilizando um outro tipo de manejo. Agora, só chuva mesmo é capaz de resolver, né, senhor Evaristo? Quem resolve é sempre São Pedro, né? Que tem sido fiel, né? Agora está chegando a primavera e com ela vem as chuvas. Mas você veja, quando a gente tem uma estiagem, o número de queimadas aumenta porque muitos pecuaristas queimam uma parte do seu pasto para ter uma rebrota precoce e para ter pasto mais cedo, né?
Ok, eu gostaria então de agradecer o senhor Evaristo de Miranda, que falou por telefone lá de Campinas, ele que é gerente da Embrapa Monitoramento por Satélite, falou sobre a situação das queimadas no Brasil, que a gente espera que em breve sejam amenizadas pela chuva que São Pedro resolveu mandar para a gente aqui. Só lembrando que daqui a pouco, no segundo bloco do Notícias, tem previsão do tempo com os detalhes aí dessa situação para todo o Brasil. Vamos voltar agora a Porto Alegre. É com você, Alessandra. Obrigado, Humberto.